Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz mesmo de estar aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor Jesus. E eu quero convidar todos para abrir, aquele que trouxe Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11 e o versículo 33 ao 36. Aleluia. Os irmãos podem ficar à vontade, podem se assentar. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer ao pastor Ronaldo Gão, aos irmãos que estão aqui presentes, a Franciele pelo convite, a evangelista Franciele pelo convite e a confiança, acho que foi no comecinho do ano, né, que fez o convite. Fiquei muito feliz. Quero agradecer a Dani também, a toda a sua família e os irmãos que estão aqui presentes. Agradecer ao pastor Renan e a missionária Carol e a missionária Karina que está me acompanhando nessa noite. Culto de ação de graça. O que é culto de ação de graça? Nós estamos agradecendo ao Senhor pela vida do Vinícius. O culto não foi falado nessa noite para ele, é para agradecer pela vida dele. O culto nós prestamos a Deus e agradecemos por ele nos conceder mais uma oportunidade de estar aqui. E eu quero que isso fique bem claro nessa noite. A oportunidade de estar aqui não é só do Vinícius, mas é minha e sua. Nós temos mais uma oportunidade de agradecer e render glória ao Senhor. Este é um culto de ação de graças, em louvor a Deus pela sua grandeza, pela sua misericórdia e pela sua bondade. Quem achou a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, o versículo 33, que diz assim, é um hino que Paulo vai encerrar o capítulo 11 e vai começar dizendo da seguinte maneira: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento, a intenção do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele vai encerrar o capítulo 11, porque do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo ele vai escrever como doutrina, e ele encerra essa sessão dessa carta com esse hino. Por quê? Paulo encerra dessa maneira, porque do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vem trazendo, porque Deus é tão misericordioso que salva um pecador através da fé, através do sangue de Cristo derramado. E os romanos, a igreja em Roma, talvez não estava entendendo muito bem isso, porque um Deus tão misericordioso dessa forma, que salva alguns, que salva aqueles que crêem por meio da fé. Porque um Deus tão misericordioso assim, que Ele consegue no meio da sua bondade, da sua santidade, habitar com o pecador,
sem se contaminar. E eles talvez não conseguiam entender, tamanha era a grandeza de Deus, como Ele pode salvar um pecador, alguém que transgrediu a sua lei, como Ele pode fazer isso? Paulo trata em tudo isso, nessa carta. Então Paulo agora ele vai encerrar, dizendo, ó profundidade das riquezas, e ele vai começar essa declaração linda. E Deus ele me colocou um tema no meu coração quando me fez o convite, e eu estava orando, pedindo algo para o Senhor. Senhor, me dê uma palavra para que eu possa transmitir neste culto, um culto tão especial de adoração, de agradecimento e de graça a Deus. Me dê uma palavra, Senhor. Então o Senhor, Ele me deu essa passagem, e Ele também me deu um tema. E qual tema? Ele me deu esse tema: por que você está aqui? E eu não falo por que você está aqui agora, neste culto, nessa igreja, nesse momento. Não. A pergunta, o tema não é desse. O tema é por que você está aqui no mundo. Por que você está no mundo? Por quê? Por que você está no mundo? Você já fez essa pergunta para você? Você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida? Por que eu estou aqui? Por quê? Ou você vive a vida achando que a vida ela é um acaso? Não. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque a evangelista Franciele te convidou. Não. Você está aqui com um propósito. Você vive por um propósito. Você tem um sentido. A vida não é sem sentido. A vida não é sem um fundamento, não. Você não está aqui por acaso. Você não está no mundo por acaso. E agora, e é interessante que muitas pessoas elas acham, não, eu estou aqui na igreja talvez por um acaso. E agora eu quero trazer um pouco da vida do Vinícius, tudo que ele viveu, tudo que ele passou. E talvez tem muitas pessoas que falam, não, talvez é mais uma criança de sorte. É mais um que teve sorte. Foi um acaso ele passar tudo isso e estar aqui hoje. Viver tudo o que ele viveu e estar aqui hoje. Mas é interessante isso, porque quando nós falamos de alguém que passou um processo muito grande na vida, você fala, não, ele vivenciou um milagre. Não, mas espera aí, vamos parar um pouco. Talvez você não viveu algo grandioso da parte de Deus, você não vivenciou um milagre grandioso da parte de Deus, e nem por isso você deixa de ser algo por acaso. Não é porque você não teve um livramento que você não deve agradecer a Deus por você estar aqui nessa noite. Porque às vezes nós achamos que não, nós estamos fazendo um culto de ação de graça porque ele viveu algo extraordinário. Mas você se levantar todos os dias de manhã, você já está vivendo algo extraordinário. Isso é viver com sentido. E Paulo ele vai dividir, Paulo não, mas eu quero dividir essa passagem em três partes nessa noite. E eu quero que, se você entender, você não vai viver mais da mesma maneira.
Porque eu acredito que a palavra ela pode mudar circunstância e pode mudar destino. Então eu quero dividir nessa noite em 3 partes, que se encontram no versículo 33. É a primeira parte que Paulo vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo ele vai começar dizendo: olha o tamanho da sabedoria do nosso Deus. Você consegue entender o tamanho da sabedoria de Deus? Você consegue entender quando Deus às vezes pega alguém que está jogado na sarjeta e aos nossos olhos, pela nossa sabedoria, nós não damos nada, mas a sabedoria de Deus ela é tão grande, que Deus enxerga além daquilo que nós enxergamos. Nós não conseguimos entender e compreender, mas Deus compreende. Você não consegue entender o tamanho da sabedoria de Deus. Glória a Deus. E é tão verdade isso, porque que, se nós formos ao livro de Jó, Deus vai perguntar a Jó: ô Jó, aonde você estava quando eu fiz os firmamentos da terra? Aonde você estava quando eu formei no ventre de uma mulher uma criança? Ô Jó, aonde você estava quando eu coloquei os firmamentos no céu? Jó, aonde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Você estava aonde, Jó? Você consegue compreender, Jó? Não. Deus fez inúmeras perguntas a Jó e Jó não conseguiu responder nenhuma, porque Deus é infinito em sabedoria. Então aqui eu quero te dizer nessa noite: não importa o que você está vivendo hoje, confia que Deus é mais sábio do que você. Deus ele entende mais dos projetos do que você. Ele vai falar: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, Senhor. Eu não consigo, ó Deus, entender muitas coisas que o Senhor faz, porque a tua sabedoria é maior do que a minha. Os teus projetos são maiores do que o meu. Se nós conseguirmos entender a Deus, se nós conseguirmos compreender a sabedoria de Deus, Ele passa de ser Deus, Ele deixa de ser Deus. Nós não iremos compreender, nós não vamos conseguir medir o quão grande a sabedoria de Deus é. Essa é a primeira parte que Paulo fala, e Paulo ele vai continuar. Agora Paulo, primeiro ele fala da sabedoria de Deus. No versículo 34 e 35, Paulo vai dizer da seguinte maneira: porque quem compreendeu a intenção do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Nessa segunda parte, Paulo vai falar da independência de Deus. Independência. Deus não depende de mim e de você para Ele fazer alguma coisa. Deus é independente. Porque Ele vai falar, Ele vai dizer assim, ó: porque quem compreendeu a intenção do Senhor? Teve alguém quando Deus começou a fazer tudo que falou: olha, Deus, eu estou entendendo aqui, mas tem que fazer dessa forma? Não. Ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Quando Deus estava fazendo os firmamentos, quando Deus estava projetando os seus planos, quem sentou do lado de Deus e falou: Deus, não é dessa forma? Aleluia. Deus sabe o que Ele faz na tua vida. Por quê? Porque Ele não depende de mim e não depende de você. Ele é independente. Então não se preocupe. Deus, Ele não depende
e na tua vida. Deus não depende se está sol, se está chuva, se está calor, se está frio. Ele é independente. E Paulo vai continuar nessa segunda. E ele vai dizer assim no versículo 35, ou quem lhe deu primeiro a ele, essa dá para dar risada. Quem deu primeiro a ele para que ele possa ser recompensado? Não. Você talvez falou, não, Deus, eu te dei a vida primeiro. Por isso que o Senhor me recompensou com a minha vida. Não é. Você não deu nada a Deus primeiro. Você não deu nada a Deus primeiro. E às vezes a gente, por força de expressão, a gente fala, eu entreguei minha vida a Deus. Você não entregou nada, a vida é dele. Quem te deu a vida foi Ele. Quando nós entregamos a vida, nós estamos devolvendo aquilo que é dele. Eita Deus, aleluia. Deus é independente. Independente, entenda isso. Independente. Deus não depende de nada para fazer alguma coisa. Basta Ele falar, haja. Haja luz e houve luz. Haja. E surgia. Deus não precisa de obra-prima, Ele não precisa de material algum para fazer alguma coisa. Não precisa. Ele é independente. Independente. E isso vai ficar muito claro agora, na terceira parte. Porque agora, Paulo, no versículo 36, Paulo vai dizer: depois de tudo isso, de falar da sabedoria de Deus, da independência de Deus, agora Paulo vai dizer, eu quero que você entenda isso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele. Essa parte final eu quero dividir em três. Porque dele, por ele e para ele. Porque dele se fala de origem. Porque dele provém todas as coisas. Porque dele e sem ele nada do que se fez tinha feito. Por que dele, pastor? Ele é o início de tudo. Ele é o princípio e a origem de todas as coisas. E eu quero que você entenda isso da seguinte maneira. Quando Paulo fala por que dele, para que você entenda um pouco melhor, eu quero trazer aqui algo do nosso dia a dia. Uma semente, para que você entenda melhor. Quando você fala que uma árvore nasceu, você pode dizer, porque da semente uma árvore nasce. E isso é na mesma linha. Porque dele, porque dela, da semente, uma árvore nasce. A semente é a origem da árvore. Porque dela, da semente. Mas nós, e tudo que há no mundo, partiu dele. Porque dele houve todas as coisas. Você foi gerado em Deus. Você partiu de Deus. Você veio de Deus. Você veio dele. A sua origem em Deus. Por isso que o tema dessa mensagem foi: por que você está aqui? E uma das primeiras respostas é: porque você está aqui? Porque você veio dele. Glória a Deus.
você tem uma origem. Você não veio de uma ameba como muitos acreditam. E pode ser até espantoso, mas muitos acreditam que uma ameba ela foi evoluindo, até que começou a surgir pessoas e os macacos, e vem toda aquela história. Não! O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que o mundo ele é tão alinhado, para que o mundo fosse tão alinhado, não pode ter sido coincidência. E ele fala que é mais fácil você jogar algumas bilhões de letras no universo assim pro alto e aparecer um livro certinho, com vírgulas, palavras tudo montadinha, do que esse mundo ser formado do jeito que ele é hoje. Não foi por acaso que o mundo foi formado. O mundo teve origem em Deus, e tudo que nele existe teve origem em Deus. Ou seja, você teve origem em Deus, você teve origem nele, você veio de Deus. Por isso que Paulo fala, por que dele? Por que dele? Você tem uma origem, você tem um Criador, você teve alguém que te criou. No livro do Gênesis, a palavra vai dizer que formou Deus do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Deus, e em meio a todas as criações de Deus, o homem, quando foi ser criado, Deus colocou as mãos. É fato que Deus criou todas as coisas, mas quando Deus criou o homem, Deus ele colocou a sua mão. Deus ele modelou. A sua origem é em Deus. Deus ele se atentou a todos os detalhes que você tem hoje. O salmista vai dizer de forma assombrosa: eu fui formado no ventre da minha mãe. Quando você estava no ventre da sua mãe, você acha que quem estava formando era Deus te formando no ventre da tua mãe, formando os ossos, a célula, a pele, os órgãos. Era Deus formando você no ventre da sua mãe. Glória a Deus. É Deus que forma o homem. O homem não é fruto do acaso ou mera coincidência. E Paulo vai continuar. Depois de Paulo falar, olha, porque dele, origem, não adianta agora uma semente, porque dela, da semente, a árvore nasceu, e eu jogar a semente aqui com a árvore. Se passar alguns tempos, o que vai acontecer? Aquela semente por si só, ela não consegue sustentar uma árvore. Você sabia? Ela não consegue. Ela precisa da terra ou da água. Ela precisa de algo mais. Mas é interessante porque Paulo ele vem e fala: porque dele você teve origem em Deus. Mas agora Paulo continua. Na segunda parte ele vai dizer: por ele. Não tem como só viver porque dele, sem também viver por ele. Por quê? Por ele nós vivemos e nós respiramos. Por ele é sustentação. Se porque dele é origem, por ele é sustentação. É Deus que nos sustenta de pé. Deus não só nos criou, mas também nos sustenta de pé. Glória a Deus. É Ele. A palavra do Senhor vai dizer que se você cortar o ramo da videira, o ramo ele se seca, porque ele não pode viver longe da árvore. Assim somos nós. Nós não conseguimos viver se Deus não nos sustentar.
Jesus vai falar: sem mim nada podereis fazer. Nós precisamos de Deus. Nós não só fomos criados por Ele, mas também nós somos sustentados por Ele. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, não foi só naquele momento, mas foi por toda a vida Ele nos sustentando. É Deus que te dá o fôlego de vida todos os dias. Porque se Deus te formasse somente e te deixasse, você não conseguiria viver por si só. Porque essa terceira parte vai falar da dependência do homem para com Deus. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para que nós nascêssemos. Nós dependemos de Deus para se sustentar. O homem é dependente. Se Deus é independente, o homem é o contrário. O homem é dependente de Deus. Você não pode viver sem Deus. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos mantém de pé. É Deus que nos mantém respirando. Quando o milagre foi feito na vida do Vinícius, era Deus dizendo ao universo: ainda sou eu que rege toda a terra. Eu ainda sou o regente do universo. E nada cai por terra se eu não permitir. Porque eu ainda sou o governador soberano. Deus ainda é o regente. Deus ainda comanda. Deus ainda está sentado no alto e sublime trono. Deus ainda é soberano e ninguém toma o controle das mãos dele. Aleluia. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus permitiu você estar aqui. Se você ainda está respirando, é porque Deus ainda está te sustentando. Porque sem Ele nada se mantém de pé. Nada. Não tem como se manter de pé, não tem como respirar sem que Deus nos sustente. A nossa vida é controlada por Deus. Talvez em alguns momentos você acha que você tem todo o controle, não, mas ainda é Deus que controla a nossa vida, porque Ele é soberano. Aleluia. Sobre todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Por Ele o mundo se sustenta de pé. Se o sol tivesse alguns metros mais perto da terra, nós iríamos morrer queimado. Se o sol tivesse um pouquinho mais longe da terra, nós iríamos morrer congelado. Se a lua não tivesse no lugar certinho que ela tem que estar, as marés não estariam controladas do jeito que é. Você acha que quem coloca limite nas ondas do mar? Você acha que quem segura as estrelas no firmamento do céu para que ela não caia e destrua tudo? É Deus ainda que sustenta o universo e todas as coisas. E por que Ele não iria sustentar a tua vida? Porque Deus não iria sustentar a tua vida? Porque Deus não iria cuidar de você do jeito que Ele está cuidando? Deus ainda é o regente soberano do universo. Quem segura as estrelas, quem controla as estações, quem controla a hora de nascer e a hora de descer a sepultura, quem controla isso? Está no controle, está nas mãos dos médicos? Não, ainda está nas mãos de Deus. Por Ele, sustentação, tudo é sustentado por Ele. E agora Paulo vai continuar, e ele vai dizer assim:
para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Ele vai dizer, ele vai encerrar dizendo: porque dele, olha que engraçado, porque dele, tudo origina nele, por ele, tudo é sustentado por Deus e para ele. São algumas coisas. Se ele falasse algumas coisas, eu poderia tirar o ser humano, poderia tirar o firmamento, poderia tirar o sol, poderia distanciar a terra, poderia, não, Deus controla algumas coisas, Deus não controla o mar, Deus não controla as estações. Mas Paulo vai dizer: são todas as coisas para Ele. Aleluia. Para Ele são todas as coisas. E o que isso significa? Que todas as coisas são para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Seja as coisas às vezes que não é do nosso agrado, seja do nosso agrado, todas as coisas são para Ele, para que o nome dele seja glorificado. Nós temos origem dele em Deus, nós temos sustentação em Deus, e nós temos o nosso destino final em Deus. Aleluia. Tudo é dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. A sua vida é para glorificar o nome do Senhor. Por isso a pergunta no começo: por que você está aqui? Você está aqui porque você nasceu em Deus. Você está aqui porque você está sendo sustentado por Deus. E por que você está aqui? Para a honra e glória do nome dele. Você está aqui para ele. Você veio para a terra para glorificar o nome de Deus. Todas as coisas são para ele. Você vive para Deus. Glória a Deus. O seu respirar é um motivo para você dizer glória a Deus. Por quê? Porque eu respiro. O simples fato de você estar respirando, nós já devemos glorificar o nome do Senhor, porque para Ele são todas as coisas. Glória a Ele. Algum tempo não, eternamente. Eternamente nós temos que glorificar o nome do Senhor. Você não é sorte, você não é azar, você não é acaso, você não é coincidência. Deus projetou, Deus ele escreveu, porque toda a nossa história Deus já escreveu. Você foi planejado por Deus. Deus sabia que estava fazendo você, não o outro, mas Deus sabia exatamente quem era você antes mesmo de você ser formado, porque o projeto partiu dele. Se você ainda está sendo sustentado, não, porque tem muitas pessoas que falam: não, eu estou vivo ainda por sorte, eu estou vivo ainda por acaso. Não, você não está vivo por acaso, você está vivo porque Deus te sustenta de pé. Aleluia. É muito simples isso. Você não nasceu por acaso, você não vive por acaso, e você também não vive sem um propósito. Você vive para glorificar e exaltar o nome dele. O seu final é nele. Você vai voltar para ele. A nossa morada é nele. A nossa vida eterna é com ele e nele. É nele. Então nessa noite, eu não quero que você tenha dúvida sobre a tua vida. Eu quero que você saia daqui com convicção de quem você é.
Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo quem te sustenta de pé. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo o que você tem que fazer. Você tem que glorificar o nome do Senhor, porque você vai voltar para Ele, porque você é dele, e você sendo dele, Ele vai continuar te cuidando, te sustentando, te mantendo de pé. Você não é um acaso do destino. Nós não podemos acreditar em coincidência. Deus é o regente de toda a história. Nós não vivemos por acaso. O Vinícius hoje, ele está simplesmente na terceira parte. Ele veio de Deus, sustentado por Deus, e ele está sendo para a glória de Deus nessa noite. Glória a Deus. Porque dele, por ele e para ele foi tudo o que aconteceu na vida do Vinícius e na minha vida. O Vinícius veio de Deus, sustentado por Deus, e glorifica o nome de Deus. Vive para ele, porque para ele são todas as coisas. Todas as coisas. O mundo tenta nos enfiar a goela abaixo, que nós somos fruto do acaso, fruto de coincidência ou algo parecido. Mas não. A palavra me diz que eu vim dele, sou sustentado por ele e voltarei para ele, porque eu sou dele. E agora eu quero dizer para você que quando Paulo fala, olha, para ele e por ele são todas as coisas, nós temos que dizer, porque é dele e por ele e para ele eu sou. Eu vim dele, sou sustentado por ele e para ele eu vou. A ele eu dou glória para todo sempre. É o que o Paulo fala. Você sabe, se você parar agora, pare agora, 1 minuto, tire todos os seus pensamentos, se concentre agora. Não é meditação não, não é meditação. E eu já quero chamar minha esposa para louvar. Para 1 minuto, para 1 minuto, para 1 minuto. A pergunta inicial foi: por que você está aqui? E não foi porque você está aqui na igreja. Por que você está no mundo? Se eu te perguntar depois desse culto, você saberá responder? Por que você está aqui? Qual a maneira que você está vivendo? Você está vivendo que você está achando que você vive? Não, pastor, eu nasci, eu estou indo, mas não sei para onde eu estou indo. Eu estou igual aquele cantor, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Você já parou para pensar quem te formou, quem te sustenta e para onde você vai? A quem você está glorificando? O que você está fazendo? Você tem, de forma não irracional, mas de forma racional, que você entenda o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo da tua vida hoje? É uma pergunta talvez infantil, mas tem muitas pessoas que não sabem o que está fazendo, não sabem como está vivendo, não sabem para onde está indo,
Mas eu quero te perguntar nessa noite: você sabe o que você está vivendo? Você sabe como você está vivendo? Você sabe para onde você vai? Você já parou para pensar? Você tem planos? Você tem projetos? Você sabe fazer a leitura da tua vida e falar: olha, eu estou fazendo isso com o propósito daquilo? Você sabe? Porque muitas pessoas estão deixando a vida ser levado pela vida, não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo, não sabe aonde está, estão perdidas. Eu quero te chamar a atenção nessa noite para você se voltar a Deus, porque Deus é infinito em sabedoria, Deus é independente, porque Ele pode fazer todas as coisas sem precisar de alguém. E Deus é o Criador, o sustentador e o final de todas as coisas. Não vive de qualquer maneira. Viva para glorificar, para render graças a Deus. Viva com sentido, sabendo da onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Não viva perdido. E o Evangelho vai dizer, pastor Renan leu aqui, mas se você está perdido nessa noite, Jesus tem um convite. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a palavra do Senhor diz que se nós estivermos em Deus, em Cristo, nem os loucos errarão o caminho naquele dia, porque Ele nos ensinará, porque Ele é o verdadeiro caminho. Se nós estamos em Cristo, nós estamos no caminho certo. Não viva sem propósito, não viva sem um sentido, mas entenda nessa noite o porquê você está aqui, não na igreja, mas no mundo. Pode louvar.